queiram tomar assento. Neste momento, convidamos ao púlpito Pedro Armengol, representando a Central Única dos Trabalhadores. Já me alertaram aqui, eu, na dúvida, sempre pela esquerda, está correto. Primeiro, excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, senhora ministra Esther, minha chefa do Ministério da Gestão e Inovação, sou servidor público federal, em nome do presidente, em nome da ministra, saudar todos os ministros aqui presentes, meu conterrâneo Wellington Dias, meu eterno governador do Piauí, que prazer revê-lo. Bem, presidente, companheiros e companheiras de todas as centrais sindicais e entidades de servidores aqui presentes, Para nós da Central Única dos Trabalhadores, e falando aqui em nome, inclusive, do Fórum Nacional de Entidades de Servidor Público Federal, nós queremos registrar esse momento que é um momento de um simbolismo muito grande, independente do mérito da negociação que se deu recentemente entre as entidades dos servidores públicos, as centrais e o governo federal. Isso significa, nesse momento, essa solenidade, o reinício de um ciclo que nós iniciamos em 2002, quando da primeira eleição do presidente Lula, num estado de essência e característica eminentemente autoritária, e a partir daquele momento, com a ajuda de muitos, inclusive do ministro Marinho, também quando passou pela gestão do Ministério do Trabalho, fizemos muitos grandes processos de negociação, onde, a partir daquele momento, a gente começou a construir um ambiente de democratização das relações de trabalho no setor público num estado de essência autoritária. Avançamos bem, quando, inclusive, em 2010, nós conseguimos, a partir do envio pelo governo federal, da proposta de regulamentação da Convenção 151 da OIT, Congresso aprovou, e a gente continuou com esse ciclo, inclusive, de debate de regulamentação dessa convenção. Infelizmente, o Brasil, o povo brasileiro, teve a infelicidade de termos um golpe em 2016, retirando uma presidenta legitimamente eleita e que praticamente encerrou esse ciclo. O Estado voltou àquele velho Estado, autoritário, sem diálogo, truculento, principalmente de ataque aos serviços públicos e, em particular, à nossa categoria de servidores públicos. Foram 6 anos sem nenhum diálogo, sem nenhuma perspectiva, inclusive de se construir uma melhoria do serviço público, e, claro, com 7 anos de congelamento salarial. Então, esse momento, para nós da Central Única dos Trabalhadores, para as entidades de servidores públicos, significa a retomada de um ciclo, e até, presidente, para a gente avançar num passivo que ficou daquele período, que é a regulamentação efetiva da negociação coletiva no setor público, a partir da regulamentação da Convenção 151. Inclusive, a semana passada, já tivemos com o ministro Marinho, com a ministra Esther, estamos avançando nesse debate. E, com certeza, antes dos seus 4 anos desse mandato, nós vamos corrigir esse pacífico daquele período e, efetivamente, democratizarmos as relações de trabalho no setor público. Obrigado, um abraço a todos e a todas. Com a palavra, o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, Rudinei Marques. Bom, boa tarde, senhor presidente, ministra Esther, em nome dos quais eu cumprimento todos os companheiros de mesa, as autoridades presentes e os dirigentes sindicais que estão aqui, vindos de todos os cantos do país. Senhor presidente, nos últimos 6 anos, nós vivemos sob ataques, E todos nós sabemos que no Brasil, um país de extremas desigualdades,
é o serviço público que tem que dar conta das enormes vicissitudes sociais, levando bons serviços na área da saúde, da educação, da segurança pública, da qualidade do gasto público. E não obstante essa missão tão nobre, nós fomos duramente atacados. Não foi só a história da granada que ficou, né, os anais aí da política brasileira, mas efetivamente mais de 1.400 casos de assédio. Tivemos que configurar uma nova categoria, né, de assédio, assédio institucional, porque ele deixou de ser individual e passou a ser a órgãos, a carreiras, a corporações inteiras, como vimos no caso do meio ambiente, da proteção dos povos originários. Então, vivemos essa situação paradoxal, né? O mundo e o Brasil atravessando crises, né? Uma crise ambiental e o meio ambiente sendo destruído. A crise sanitária e ministros completamente ineptos para tocar em pastas tão importantes. Então, para nós é uma alegria imensa, né? Como o Pedro já falou, estarmos aqui nesse momento, porque é uma cerimônia que marca bem mais, muito mais do que um reajuste tão necessário depois de 6 anos de congelamento salarial. Marca a retomada do diálogo com os 12 milhões de servidores públicos brasileiros, e isso tem que ser celebrado, porque esse país ele só vai superar os seus imensos desafios na medida em que o serviço público for fortalecido e valorizado. Nesse período de ataques, várias PECs que nós tivemos que enfrentar no Congresso Nacional, como aquelas que propunham, né, a destruição do sistema de proteção social no Brasil, PEC 287, PEC 06, uma PEC que propõe a implosão do serviço público brasileiro, como a PEC 32, né, que entregava o público para o privado por meio de instrumentos de cooperação, que fragilizava o instrumento do concurso público. Nós tivemos aí a firmeza de enfrentar e vencer todos esses desafios. Então, o momento, né, é de consolidação da retomada do diálogo e de nós pensarmos juntos, né, e aqui fica um pedido, não poderia vir falar sem deixar alguma pauta mínima aí do serviço público, de nós buscarmos juntos construir alternativas à PEC 32, vamos tratar isso na mesa nacional de negociação permanente, né? Temos que pensar, como o Pedro falou também, no financiamento das entidades de classe do setor público que serão duramente afetadas com a RPC. Temos que pensar também na liberação com ônus para a administração, para os dirigentes liberados por mandato classista, como já ocorre em vários estados da federação e ocorre também na iniciativa privada. Isso é estabelecido nas convenções coletivas, nos acordos coletivos. Podemos alterar, devemos alterar o artigo 92 da 812 para garantir a liberação com ônus para a administração. Enfim, em nome do FONACAT, de todos as 36 associações e sindicatos que nós representamos, mais de 200 mil servidores, eu saúdo esse momento. Vida longa ao serviço público e à sua gestão à frente da Presidência da República. Senhoras e senhores, fará uso da palavra o ministro de Estado do Trabalho e do Emprego, Luiz Marinho. Bom dia a todos os amigos e amigas, os colegas da imprensa, cumprimentar o presidente Lula, companheira Janja, cumprimentar o Márcio Macedo, nosso querido ministro, secretário-geral da Presidência, ministra Esther, em nome da ministra Esther, da ministra Cida, cumprimentar a todos os ministros e ministras aqui presentes, cumprimentar a Helenira Vilela, coordenadora-geral do Sinacef,
Sérgio Ronaldo, presidente da FONASEF, Pedro Amergol, representando a Central Única dos Trabalhadores, Rudinei Marques, presidente da FONACAT, cumprimentar o senador líder Adolfo Rodrigues, em nome dele, cumprimentar a todos os parlamentares aqui presentes, senhores e senhoras, brevíssimas palavras, espero. Creio que essa data é uma data muito representativa na retomada, e podemos, como o presidente Lula diz, o Brasil voltou. O Brasil da esperança, o Brasil do diálogo, da negociação, o Brasil da reconstrução das conquistas perdidas pelo desastre tenebroso por que passou o país recentemente. Ontem, sob a liderança do presidente Lula, em diálogo com as centrais sindicais, também podemos anunciar os 1.320 do salário mínimo a partir de maio, além da isenção de retenção do imposto de renda para salário até R$ 2.640. Podemos também anunciar que vamos encaminhar ao Congresso Nacional da retomada da política de valorização permanente do salário mínimo, com base na inflação e o PIB consolidado, ou seja, os dois PIBs anteriores. Então, para 24, valerá a inflação de 23, a crescida do PIB de 22. Essa importância desse processo de retomada da mesa de negociação e, acima de tudo, da construção pelo diálogo das conquistas da classe trabalhadora é fundamental para a retomada da distribuição de renda no país. Renda essa, uma brutal concentração, diria, uma concentração criminosa, que nós precisamos enfrentar a partir de estabelecer políticas permanentes de valorização, em especial dos salários, da base salarial, da pirâmide salarial do país. A retomada do crescimento da massa salarial é essencial para a retomada da geração de emprego e renda. É evidente que tem um entrave colocado nesse momento, que é o posicionamento do Banco Central brasileiro, que insiste em achar que ainda não tem os parâmetros técnicos para poder iniciar uma redução dos juros do país. Nós não estamos pedindo absolutamente que seja, não é pelo presidente Lula, não é pelo governo, é pelo país, é pela geração de empregos e oportunidade. Seguramente, a redução de juros seria uma injeção na veia da retomada dos empregos formais no país, da retomada do crescimento da economia. Mas ontem, também, presidente Lula, pudemos anunciar o CAGED de março de 2023, se revelando o melhor CAGED, geração de empregos formais no país, depois de 2010. E aparece nesses números a captação dos empregos gerados de obras de infraestrutura. Ou seja, já aparece aqui, Valdez, os empregos gerados pela retomada das obras que criminosamente estava parada no país. E olha que é só o começo, como o presidente Lula disse, 100 dias, já fizemos muito, mas é só o começo. Portanto, queria, ministra Esther, ao cumprimentar e parabenizar pela brilhante condução, junto com o Serginho Mendonça. O Sérgio Mendonça, esse grande companheiro que, infelizmente, está nos deixando desta função, seguramente seguirá outras funções, brilhantemente também, evidentemente, mas conduzir com maestria esse processo junto com as lideranças sindicais. Aproveito em nome dos anunciados, cumprimentar todas as lideranças sindicais, dos servidores e servidoras do nosso país, que creio que essa foi uma negociação da demonstração de que o processo democrático é o melhor processo da construção de forma consolidada do respeito e da valorização do serviço público brasileiro. De forma que eu queria cumprimentar a ministra e parabenizar também as lideranças sindicais e dizer: as negociações, muitas vezes, elas não são simples, não são fáceis, mas é preciso a tolerância, pé no chão, a escuta para a construção dos melhores resultados. Esse foi um bom resultado, mas outros terão que vir, mas saiba que nem sempre será tão fácil como foi esse ano, né, Esther? E nós temos que estar preparados para eles, portanto, sabedoria, paciência e muito poder de escuta. Um abraço, parabéns.
Acompanhamos agora as palavras da Ministra de Estado da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. A gente fez 2 atos no Ministério. O primeiro foi a reinstalação da mesa, lá em fevereiro, depois a assinatura do acordo. E hoje a gente está aqui porque o presidente fez questão de fazer esse ato para assinatura. Então, eu queria cumprimentar o excelentíssimo presidente. É um prazer poder estar aqui. Nossa querida Janja está junto nesse evento. Ministro Marinho, que tem sido um grande parceiro, como já foi falado aqui, em diversas iniciativas, entre elas, acho que uma mais importante que a gente vai conduzir agora é a regulamentação da Convenção 51. Ministro Márcio, que esteve em todos os eventos lá no Ministério, de lançamento da mesa. E cumprimentar os parlamentares, senador Randolph, em nome de todos, em nome de quem eu cumprimento todos os parlamentares, e os representantes aqui. O Pedro pela CUT, o Rudinei pelo Fonacat, o Sérgio Ronaldo pelo Fonasef, e a Helenira, que, na verdade, me disseram que ela está representando as mulheres sindicalistas. Ainda são poucas mulheres sindicalistas. Mas a Helenira tem sido uma presença constante em todas as nossas discussões, na mesa, e tem sido realmente uma importante representação sindical. Queria cumprimentar o Sérgio Mendonça, que, como disse o ministro Marinho, infelizmente, ministro, está nos deixando, mas que fez um trabalho durante quantos anos, Sérgio? Você entrou em 2003, já no final... Então, o Sérgio, ele não foi o primeiro secretário que coordenou a mesa, mas foi praticamente o secretário mais longevo à frente da mesa de negociação. Acho que merece uma salva de palmas também. E aí, ministro Marinho, ele falou que das outras vezes ele sempre saiu antes do momento de auge. Eu acho que dessa vez ele está saindo num momento com grande honra, Acho que realmente ele junto com a Mary, Dina, Borges, toda a equipe da secretaria, realmente conduziram de uma forma brilhante, junto com as representações sindicais, E aí eu queria cumprimentar também meus colegas ministros, além dos que estão na mesa, mas também a ministra Sônia, que teve um ato muito bonito hoje pela manhã, ministra Cida, em nome de quem cumprimento todos os demais ministros e secretários executivos aqui presentes, minha secretária executiva, Cristina Mori, que participou ativamente também de toda essa discussão. Nós estamos aqui hoje, no dia, porque justamente o povo brasileiro reelegeu o presidente Lula. A gente sabe muito bem que se o presidente não tivesse sido reeleito, dificilmente a gente poderia estar nesse momento aqui, um momento de uma confraternização por conta da assinatura de um acordo inédito, um acordo que a gente contou com a participação, com a assinatura de praticamente todas as entidades sindicais. Foi um acordo que teve aprovação em todas as assembleias, ou quase todas. Realmente foi num tempo recorde, que a gente conseguiu, então, garantir um reajuste de 9% a todos os servidores e servidoras civis, além do aumento, dentro do máximo possível que a gente podia, do auxílio alimentação, recuperando um pouco o poder de compra, tanto do salário quanto do auxílio alimentação. É um compromisso com a democracia que foi estabelecido justamente com a reinstalação da Mesa Nacional de Negociação Permanente. A mesa que foi instaurada pela primeira vez em 2003, a pedido do presidente Lula, como uma garantia de um espaço de diálogo permanente com os servidores, que a gente possa ter relações de trabalho que sejam fraternas, de muita escuta e de muito diálogo, e que, claro, como o ministro Marinho falou, nem sempre vamos estar todos contentes com todas as negociações, mas será um canal, claro, sempre aberto à escuta e à discussão. Não por acaso, essa mesa ela foi, sem revogar nada, ela foi completamente desativada a partir de 2016, com o golpe da presidenta Dilma. E não à toa, os últimos reajustes que os servidores tiveram foram, para algumas categorias, até 2017 apenas, para outras até 2019, fruto dos acordos no final ainda do mandato da presidenta Dilma.
Eu tive a honra, em nome do presidente Lula, de reabrir a mesa, depois desses 6 anos, desses longos 6 anos, e em pouco tempo conseguimos chegar a esse acordo com todas as entidades para poder estar aqui hoje assinando esse ato. Então, esse reajuste representa, em primeiro lugar, a retomada de princípios democráticos do diálogo com respeito. Outro compromisso do presidente Lula, presente hoje, é também que tudo foi feito dentro do que estava permitido pela lei orçamentária, e esse foi dito sempre, francamente, para os servidores. A gente tinha um espaço que foi garantido com a PEC da transição. A PEC da transição, como vocês sabem, foi uma PEC da reconstrução nacional, que permitiu que a gente recuperasse o orçamento de diversas áreas e mantivesse um espaço para que a gente pudesse estar aqui hoje anunciando esse aumento com base nesse grande acordo. Por fim, esse reajuste também representa, principalmente, uma valorização dos servidores e servidoras, e é uma demonstração clara de que o governo não vê os servidores como parasitas, como já foi falado aqui. O governo do presidente Lula, em todos os ministérios, considera que os servidores são essenciais para a realização dos serviços públicos com maior qualidade e melhor garantia de direitos da população brasileira. A valorização dos servidores é, portanto, essencial para esse processo de reconstrução do Estado e dos serviços públicos, com foco principalmente no combate às grandes desigualdades existentes no nosso país. Essa valorização dos servidores não começou hoje, como eu já disse aqui, vem desde o primeiro mandato do presidente Lula, também não se encerra hoje. Isso é um processo, é uma mesa permanente de negociação. Vamos, em breve, fazer o protocolo da nova mesa. A gente teve que fazer, esse primeiro período, uma versão emergencial da mesa. A gente está no processo agora de fechar qual vai ser a composição permanente da mesa. E acho que talvez uma das medidas mais importantes que a gente vai começar também, provavelmente fecharemos o grupo de trabalho na próxima semana com o ministro Marinho, é, de fato, a regulamentação da Convenção 151 da OIT. Essa é uma que trata justamente da negociação coletiva entre governos e servidores públicos, porque com isso a gente quer deixar um legado que proteja os servidores, mesmo que você tenha à frente de um governo alguém que não tenha a sensibilidade e a preocupação do presidente Lula. Que justamente o que a gente viu foi que de 2003 a 2016 foi mantido esse diálogo permanente. Tão logo a presidenta Dilma foi afastada, isso foi completamente abandonado, isso ficou 6 anos praticamente sem nenhum diálogo com os servidores. Isso é necessário também para que não haja ataques, como houve no passado, com diversas medidas antissindicais, que nós sabemos, foi mencionado aqui pelo Rudinei algumas. A gente já no início desse ano, o que estava no nosso alçada direta, fez o decreto para permitir a volta dos servidores que estão afastados para atividade sindical à folha de pagamento. Eles estavam sem direito a contar o tempo de serviço nesse período. E com essas conquistas, vamos garantir a construção de um futuro melhor para toda a população brasileira. Eu sou servidora pública, meus pais também são servidores públicos, venho de uma tradição de servidores públicos, mas eu acho que o compromisso aqui não é só com o servidor público, muito pelo contrário. Nós, servidores públicos, temos um compromisso gigantesco e essencial com a população brasileira. Somos nós que garantimos que as políticas públicas cheguem até a população, e esse compromisso de valorização do servidor público é um compromisso principalmente com a valorização das políticas públicas, para que a gente possa, de fato, transformar esse país em mais igual para todos, com menos desigualdades e com um futuro melhor para as nossas futuras gerações. Obrigada. Senhoras e senhores, neste momento, o senhor Presidente da República sanciona o projeto de lei do Congresso Nacional número 2 e o encaminhamento de medida provisória que concede reajuste de 9% aos servidores públicos federais. A sanção do PLN número 2 ajusta a lei orçamentária anual para que seja concedido reajuste aos servidores públicos federais
conforme acordo realizado com as entidades representativas. A medida provisória, por sua vez, concede reajuste de 9% a todos os servidores públicos federais ativos, aposentados e pensionistas a partir de 1º de maio. A MP é resultado do acordo firmado entre a bancada governamental e as entidades representativas da Mesa Nacional de Negociação Permanente. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vim aqui, na verdade, só para fotografia. Porque é verdade, eu vim aqui, primeiro, para dar os parabéns aos dirigentes sindicais e às dirigentes sindicais que participaram da negociação. Segundo, dar os parabéns à Esther e ao nosso companheiro Sérgio Mendonça pela capacidade de conseguir articular tantos interesses diversos e fazer com que a gente tivesse um acordo que pode não ser tudo que as pessoas desejavam, mas é uma coisa muito importante diante do furacão que o Brasil foi vítima durante os últimos períodos. Se tem uma coisa que a sociedade brasileira aprendeu com a passagem do desgoverno que saiu, se tem uma coisa que nós aprendemos é valorizar a democracia, é valorizar a negociação, é valorizar o diálogo, porque esse país passou exatamente quase 6 anos em que não se teve uma reunião com o sindicato, não se teve uma reunião com o governador, não se teve uma reunião com o prefeito. Ou seja, era um país o país do monólogo. Era um país de um governante que falava com ele e apenas com os seus, e esquecia que a sociedade é composta de muito mais gente, com muito mais interesse do que apenas a turma do presidente da República. E eu acho que vocês, sindicalistas, ontem eu fiz à noite uma reunião com todas as centrais para discutir a questão do salário mínimo, e as pessoas precisam compreender que nós estamos numa fase de reconstrução de um país que foi desmontado. Vocês não têm noção o desmonte que nós encontramos nesse país, a quantidade de amigos dos homens que estavam em cargos públicos, sabe, cargos chamados de confiança, que a gente não pode desfazer. Eu imaginei que a gente poderia, num decreto só, acabar com tudo. Não é possível, porque também você não pode fazer com que a máquina fique paralisada, ela tem que funcionar. E, aos poucos, você vai ter que ir colocando o servidor no seu lugar, aqueles concursados no seu lugar, e a gente vai ter que fazer concurso em várias carreiras para a gente repor aquilo que tinha desaparecido. Às vezes há uma incompreensão, eu não sei se por má fé ou não, mas toda vez que a gente fala em fazer concurso, algumas pessoas começam a utilizar, começou a gastança. As pessoas não querem compreender, mas sabem que é assim. Mas não querem compreender. Para melhorar qualquer serviço público em qualquer país do mundo, você tem que contratar seres humanos. Você tem que contratar mulheres e homens para fazer o serviço que somente o ser humano pode fazer. Não é porque nós estamos num mundo desenvolvido do ponto de vista digital que a gente vai prescindir do ser humano. O ser humano precisa de ser humano. A nossa relação é uma relação química e nós precisamos de gente atrás do balcão para cumprimentar, para sorrir, para ouvir, para dizer sim, para dizer não. Então você não melhora a educação sem professores e professores, sem funcionários técnicos. Você não melhora a saúde sem mais médicos, sem mais enfermeiro. Você tem que contratar, ter mais hospitais, ser mais UBS.
e você não memora o serviço público sem contratar mais gente. Eu não sei se eu estou certo, mas no IBAMA, por exemplo, que já teve 1.700 trabalhadores, tem só 700. Eu gostaria de colocar um computador lá e não precisar contratar mais ninguém. Mas o computador vai resolver parte de alguma coisa. Mas o que vai resolver de verdade é a gente colocar funcionário para colocar o pé na estrada e para controlar o que ele precisa controlar. Senão não funciona. E assim, vale para qualquer coisa. Então, eu quero que vocês saibam que nesse processo de reconstrução vai demorar um pouco ainda, porque tem muita coisa. Eu não sei se algum de vocês já tentou fazer reforma em casa. A gente pensa que a reforma é mais barato. Quando a gente começa a fazer a reforma, a gente percebe que ela fica mais cara do que se você tivesse que começar do zero a fazer uma coisa nova. Vocês têm que saber que esse país está em reconstrução de verdade. Reconstrução de valores, reconstrução da qualidade, reconstrução da quantidade. As pessoas estão mal remuneradas. O Brasil, para contratar uma pessoa altamente qualificada do ponto de vista técnico, de conhecimento, a gente não consegue competir com as empresas privadas. Porque eles acham que o governo paga muito, mas eles pagam o dobro para roubar gente nossa. Sérgio Mendonça é um exemplo. O Sérgio Mendonça é um exemplo. Porque todos nós trabalhamos ideologicamente. Mas se tiver um pouco mais de dinheiro, melhora a ideologia. Mas isso é verdade. E a gente muitas vezes quer contratar uma pessoa e a pessoa diz, eu não vou, porque eu não posso viver com esse salário. Eu não vou largar meu estado e ir para Brasília, sabe? Tem que pagar aluguel, eu tenho que levar meus filhos, eu tenho que pagar outra escola, então eu não vou. Quantas pessoas boas que a gente quer trazer de todos os estados do Brasil e que falam, não vou, não compensa. Não compensa. Quando o Juscelino inaugurou Brasília e Brasília começou a funcionar, veio naquele momento muita gente que veio normalmente do Rio de Janeiro, de São Paulo. A pessoa via e tinha certa garantia, um salário melhor, que foi piorando ano a ano, casa para morar, às vezes uma melhor garantia de pagamento de aluguel. Isso foi deteriorando, deteriorando, até que a gente não consegue trazer as pessoas que a gente quer trazer. Então nós temos que melhorar, não tem saída. A gente tem que melhorar o salário das pessoas para a gente poder ter as pessoas de mais qualidade, sim. As pessoas fazem um mau juízo de valor no funcionalismo público. Eu lembro quando esse país teve um presidente que chamou todo mundo de Marajá. E era engraçado porque ele falava uma coisa, mas era engraçado que as pessoas que ganhavam R$2.000 se achavam marajás. Jogou a responsabilidade da desgraça do país em cima do setor público. E deu no que deu. Deu no que deu. Porque a mania que a sociedade brasileira tem de ser convencida a não gostar de política, a não acreditar em política, achar que todo político é corrupto, todo mundo que não é político é honesto, é que leva esse país a ter eleito o Jânio Quadros com uma vassourinha, é que leva o Bolsonaro a ser eleito pescando marajá, é que leva esse genocida, golpista, a ser eleito presidente da República. Então, eu quero que vocês saibam que enquanto eu estiver no governo, até o dia 31 de dezembro de 2026, o funcionário público brasileiro será tratado com respeito, com decência, com dignidade. Então, eu quero que vocês... A Sueli
é uma companheira, a Esther é uma mulher de muita qualidade. Ela já trabalha conosco há muito tempo. Mas essa façanha de, junto com o Sérgio, fazer esse acordo, eu não acreditava que fosse possível ela convencer e vocês a convencerem de que era possível ter um acordo unânime entre o governo e o setor público. Por Deus do céu, que eu não acreditava ser possível. E o que aconteceu foi apenas a demonstração. Conversar nunca faz mal. Conversar, dialogar, divergir, convergir, sempre ajuda a gente chegar a um denominador comum. Então eu quero parabenizar os dirigentes sindicais, as centrais sindicais, os servidores públicos, os nossos companheiros deputados. Eu digo sempre que o político precisava aprender a se defender. Porque é normal criar a imagem que político é todo mundo ladrão. Isso está disseminado no meio do povo. Agora, veja que engraçado, meu companheiro senador. Eu, às vezes, acho que se tem uma profissão honesta, é do político. Ele pode virar ladrão porque ele é ladrão. Mas a profissão é o único concurso que de cada 4 anos você tem que refazer. Cara, o cidadão fez um concurso na Petrobras, ele vai ficar lá até morrer. Fez um concurso no Banco do Brasil, vai ficar lá até morrer. Fez um concurso na Previdência, vai ficar lá até morrer. Fez um concurso na Universidade, vai ficar lá até morrer. A não ser que cometa alguma coisa muito grave que vai ser exonerado também do serviço público. Mas o político não. O político ele vai para a rua, a mãe dele é xingada, ele é xingado, o filho dele é demonstrado na escola, ele é xingado de tudo quanto é nome. Muitas vezes o político merece ser xingado. Muitas vezes, todo mundo sabe disso. Mas quando você coloca todo mundo no balaio e não consegue fazer a diferenciação de quem é quem, acontece sempre uma coisa pior. O doutor Ulisses Guimarães, na Constituinte, ele dizia: o Lula, se aprenda uma lição. Toda vez que aparece um candidato que se diz o rei do combate à corrupção, e toda vez que esse cara diz que quer renovar em nome da honestidade, colocar o cara que não é político, esse cara não é corrupto, sabe, porque ele não é político, mas quando ele vira político, ele vira corrupto. Só falta uma oportunidade para ele. Então eu acho que a profissão, está aqui o nosso querido Randolph, está todo bonitão aí, aparece mais na televisão que qualquer artista brasileiro. Mas daqui a 4 anos, ele vai ter que ir para as ruas do Amapá, vai ter que tirar a gravata. E vai ter não só que convencer as pessoas que já votaram nele que ele continua bom, mas vai ter que tentar convencer os eleitores de outros, porque ele vai ter concorrente. Isso vale para cada um de nós. Tem deputado que é eleito e ele passa o mandato inteiro pagando a dívida da campanha. Quando ele pensa, está tudo bem, começa outra eleição, ele tem que ir para a rua outra vez. Eu estou dizendo isso apenas para que a gente aprenda a separar o joio do trigo. Nós precisamos aprender a saber quem é quem na vida política. Eu tenho dito para o movimento sindical que aquela história da gente vir a Brasília fazer pressão já não cola mais. Porque quem está dentro do Congresso Nacional não ouve barulho lá fora. Pode chover, pode trovejar, pode relampear. Quem está dentro do plenário não vê. Não é isso, Randolph? Então você pode fazer passeata de 100 mil pessoas aqui com faixa abaixo, não tem quem. Os caras só vão ver de noite na televisão. E outro dia eu falei uma coisa que alguém interpretou mal. Mas o deputado, o senador, o governador tem casa. Então é muito melhor a gente montar o esquema de ir na casa das pessoas com muita educação, falar individualmente com ele. Ô, cara, você me conhece, você foi pedir voto para mim o ano passado, você disse na minha casa que você fazer, pô, nós estamos precisando disso, ajude, vamos dar um grito.
não precisa falar grosso, não precisa xingar ninguém, é apenas chegar próximo dele, onde ele está. Porque a forma que nós fazemos protesto não resolve mais. Então, nós precisamos saber o seguinte: tudo que a gente quiser tem que passar pelo Congresso Nacional. Então, vocês precisam aprender a conversar com o deputado e senador. Da mesma forma que vocês vão na frente do Palácio do Alvorada protestar e pedir as coisas. Eu nunca achei ruim. Eu nunca achei, mas agora tem tanto empecilho para chegar no Palácio da Alvorada, não sei se vocês já viram os bloqueios que fizeram lá. Quem faz uma quantidade de bloqueio daquela é porque está com medo de alguma coisa. Não é possível que tenha que ter um monte de muralha para poder chegar na casa do presidente, que era uma coisa para tirar fotografia. Ninguém pode mais. Eu vou aos poucos retirando aquilo lá. É que para chegar na minha casa... Porque nós precisamos fazer com que o Brasil volte a ser civilizado. A nossa sociedade tem que aprender a conviver outra vez em democracia. A nossa sociedade precisa voltar a encontrar um adversário na rua, sabe, e não ofendê-lo, não xingá-lo. Não precisa cumprimentar, não precisa sorrir, mas pode respeitar. Você não pode estar num restaurante e ser ofendido por alguém. Porque, normalmente, o cara que ofende no restaurante, ele é um 7-1. Pode ver que ele tem um processo, uns 10 contra ele. Porque um ser humano digno não faz isso. Então, nós estamos nesses 4 anos, não apenas para governar esse país, mas para reconstruir a boa vivência entre a sociedade brasileira. Sabe? Tirar esse mau humor. A pessoa levanta de manhã, já nem olha para a cara da outra pessoa que está esperando o mesmo elevador. Parece que são adversários. Às vezes nem se conhece. Se você tiver com uma roupa vermelha, você já é estranhado, as pessoas já estranham. Sabe, se você é negro, então nem se fala como é que você é estranhado nesse país. Então, o que eu peço para você? Vamos tentar tornar o país mais civilizado. O ser humano é isso, o ser humano significa, sabe, significa fraternidade. O ser humano nasceu para viver em comunidade. As pessoas têm que aprender a falar bom dia, boa tarde. Quando alguém estiver doente, a gente visitar, telefonar. Não sei se vocês já ficaram internados no hospital e ficam no domingo esperando alguém visitar e não vai ninguém visitar vocês. E se é político, então o eleitor não vai, é mais triste ainda para o político. Então, esse processo que foi feito de negociação com vocês é o mais importante sinal de que a democracia é possível ser exercida, mesmo a gente tendo divergência. A democracia, ela é necessária. Ela é o único regime político que permite acontecer o que está acontecendo aqui. Eu não esqueço nunca de uma vez, eu fui no Paraguai e o presidente Lugo me convidou para uma reunião dos partidos de oposição. E uma menina sentada na frente dele começou a gritar, porque, companheiro presidente, porque a carne está muito cara, porque não sei o que é muito cara, porque não conversa com ninguém. E eu vi a hora dela levantar e bater no Lugo. Porque não tinha democracia, não sei das coisas. Então eu falei, companheira, você tem que entender que antes do Lugo ser presidente, você já apanhava a 2 quilômetros do palácio. Agora você está na frente do cara, a 1 metro dele, ofendendo ele, e ele está te respeitando. Isso não tem nenhum valor. Isso não significa nada para você. Então, o que vocês, companheiros e companheiras sindicalistas, fizeram com a Esther, com o Sérgio Mendonça e com outras pessoas que trabalham com ela, é um gesto de grandeza que eu, como ex-sindicalista, eu como ex-presidente, agora presidente outra vez, pode ter certeza, eu valorizo como uma coisa de ouro que vocês fizeram. É muito importante para a democracia e para as próximas negociações. Parabéns, companheiro Esther, parabéns, Sérgio Mendonça, parabéns, centrais sindicais e parabéns, dirigentes sindicais.
Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todas e todos que aguardem a saída do senhor presidente da República e da senhora Janja Lula da Silva.